Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estamos aqui para uma reflexão na palavra de Deus. Hoje, mais especificamente, para a defesa do cristianismo, para a defesa da fé cristã, para a defesa da dignidade de nosso Senhor Jesus Cristo, para a credibilidade da Bíblia e para que você que é homem ou mulher cristã saiba que você hoje está numa situação privilegiadíssima por ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo e filho de Deus por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé, pelo sangue remidor de Jesus, que nós sozinhos nada podemos no campo espiritual, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos que obras não salvam. Nós sabemos que na cruz, no madeiro, Jesus derramou o seu sangue numa expiação única, perfeita, perpétua, eterna, em nosso favor, para resgate de nossos pecados. Mas tudo isso em que eu e você vivemos e cremos, e toda a comunidade cristã internacional vive, isso é completamente vilipendiado, adulterado e profanado por pessoas já há muito tempo. Parece mentira que nessas verdades em que nós vivemos, graças ao Senhor, muitos se voltaram e se voltam contra essas verdades. E fazem isso em nome de Jesus, e fazem isso em nome de uma pressuposta espiritualidade superior e mais racional. Para nós falarmos um pouco de coisas absurdas que são ditas e feitas contra a comunidade cristã, nós temos aqui na revista O Reformador, publicada em outubro de 1955, uma declaração bastante absurda, que eu não tenho certeza se pertence ao apóstolo do Espiritismo Leon Denis ou se é outra pessoa, eu não tenho certeza. Mas diz na revista O Reformador, que é uma revista respeitadíssima no meio espírita kardecista, diz o texto: a salvação não se obtém pela graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro. Pasmem. Pasmem. A salvação não se obtém pela graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro. Mas a salvação é o ponto de esforço individual que cada um emprega na medida de suas forças. Nega o sangue remidor de Jesus, nega a graça mediante a fé e diz que o homem é capaz de salvar-se ou remir-se a si mesmo. Dando sequência a essas declarações absurdas e anticristãs, na mesma revista diz: toda falta cometida e todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Ele preconiza aqui uma, digamos, aritmética de salvação e uma aritmética de condenação. Isso é muito comum no meio espiritualista, em que parece que eles tentam usar a lei da ação e reação
e colocar numa coluna à esquerda as faltas humanas, numa coluna à direita os méritos humanos, somam e dividem por 2. E pela nota, que não sei qual é a nota, a pessoa é salva ou é condenada. Então o juízo de Deus não entra aqui. Eu acho que quem tira acima de 5 passa e abaixo de 5 não passa. Quem tirar 5 deve ficar em segunda época. Se é uma aritmética, se não há a intervenção de Deus, deve ser por esse motivo. Então, e ele preconiza aqui vidas sucessivas e contraria todo o contexto bíblico e contraria Hebreus 9, 27 e 28. Ao homem é concedido viver uma só vez, vindo depois o juízo, assim como Jesus, por uma só expiação, nos destinou à salvação. Aí eles tentam explorar Hebreus 9, 27, de desmentir, não é bem assim, mas eles não podem desmentir, porque essa é a verdade. Porque quem escreveu Hebreus 9, 27 declarou claramente que o homem nasce uma vez e nessa única vida ele tem que conseguir a sua salvação, ou então ele perde essa salvação. Então essa declaração está em O Reformador, de outubro de 1955. Agora vamos ver o que diz o apóstolo do Espiritismo, o senhor Leon Denis, adorado, respeitado e venerado no campo espírita kardecista. Leon Denis, não lembro em que ano que ele nasceu, nem estou muito interessado, mas estou interessado no que ele disse aqui no seu livro Cristianismo e Espiritismo, quando ele, no capítulo 7, falando sobre dogmas, ele fala: não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. Então, esse moço, o apóstolo do Espiritismo, ele confirma que a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. Vocês vejam a que ponto a mentira pode chegar se ela for insistentemente repetida. Ele continua dizendo: o sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar a ninguém. Ele nunca leu Atos dos Apóstolos 20 e 28. Né? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja que Deus adquiriu ou que Deus resgatou com seu próprio sangue. No caso aí se referindo ao sangue remidor de Jesus. Então esse moço, se leu a Bíblia, ele passou por cima dessa passagem, e eu vejo aqui uma pessoa que deve ter muito repúdio pelas verdades bíblicas e pela obra salvadora de Cristo. Você vê aqui a necessidade e o regozijo desse homem em negar os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar a ninguém. Então você que anda demonstrando ou pretende demonstrar, ou tem algum familiar simpatizante de doutrinas espiritualistas, tem aqui um documento para você fazer com que essa pessoa saia desse caminho do erro e entre no caminho do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Ele diz: cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Eu acho que não existe maior ignorância e maior mal do que as palavras dele.
ele já é o mal, ele já é a própria ignorância, ele já é o pior que se pode dizer quanto a Cristo. Ele afirma uma coisa aqui grotesca. Me permitam o termo grotesco, porque eu não vou dizer nada mais pesado nesse vídeo. Ele diz: nada de exterior a nós poderia fazê-lo. Ele está aqui dizendo que o aprimoramento do homem, a salvação do homem, o resgate de nossas almas, de nosso espírito, a nossa reconciliação com Deus e a nossa salvação é feita por méritos pessoais e nada de exterior poderia fazê-lo. É o que o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, afirma aqui. E tem gente que adora esse homem. E ele afirma uma coisa ainda mais grotesca, que é o que os espíritos, ele escreve aqui com E maiúsculo, querendo dar uma dignidade ao mundo dos espíritos. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. Ele deve ter viajado muito para ouvir os espíritos, realmente. Então, você vê aqui a declaração de um moço, apóstolo do Espiritismo, negando o sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, a atuação de Deus em nós, a atuação do Espírito Santo, a atuação da palavra de Deus, a, digamos, remissão pelos méritos humanos, a consulta aos espíritos, a credibilidade que ele dá não às escrituras, mas aos espíritos. Se isso não fosse suficiente, né? E ele continua. Isso no capítulo 7. No capítulo 11, ele fala sobre renovação. Naturalmente, ele não pode falar sobre salvação, nem regeneração, nem nascer de novo, porque ele ficaria realmente engasgado. Mas ele fala sobre renovação no capítulo 11 do seu livro Cristianismo e Espiritismo, e diz: todos os espíritos que povoam a imensidade, disseminados pelo espaço ou nos mundos materiais, são filhos de suas próprias obras. Então ele está preconizando aqui que todos nós somos salvos pelas nossas obras. Então Tito 3, 5, 6 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticados ou que estejamos nós praticando, mas pela sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar da regeneração e renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que Deus derramou profusamente sobre nós por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui que esse moço, se leu a Bíblia, ele odeia. Se ele entendeu alguma coisa sobre Jesus Cristo, ele quer negar tudo. Ele prestigia o mundo dos espíritos e ele parece conhecer o universo todo, porque eles dizem que os espíritos que povoam a imensidade, disseminados pelo espaço ou nos mundos materiais. Se os americanos e soviéticos sabem disso, vão querer saber qual foi a tecnologia que ele usou para isso. Porque há muito tempo esse homem já anda viajando pelo espaço e pelos mundos materiais. Realmente, e os soviéticos e os americanos aí lançando foguetinho. Então você vê aqui que na revista O Reformador, de outubro de 55, e as declarações do senhor Leon Denis no capítulo 7 e no capítulo 11 do seu livro Cristianismo e Espiritismo, declara, e com base nisso, todo ou praticamente toda a doutrina espiritualista tem se baseado. Eu fiz isso aqui porque nós cristãos, principalmente os cristãos
que são frequentadores de igreja e andam muito buscando os favores de Deus e não o caráter de Deus, e não se preocupam com outras coisas a não ser a sua salvação pessoal, se você não buscar ensinamentos de seitas e heresias, você não vai entender a dimensão do privilégio em que você se encontra. Olha bem se você ou seus familiares estivesse imerso em uma doutrina, em uma seita ou numa filosofia baseada nesses ensinamentos. Você vê quanto erro você estaria hoje curtindo, quanta tristeza você estaria trazendo ao seu espírito. Então você, homem e mulher cristã, regozije-se do cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E agradeça a Deus não ter caído nas mãos de um apologista da mentira, de um apologista das trevas, de um apologista anticristão. Eu quis, com esse breve vídeo, ajudar a desmascarar a virtuose que cerca certas doutrinas espiritualistas que insistem em falar de amor e caridade, mas não relutam em adulterar o caráter de Deus, a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo e princípios intocáveis de toda a cristandade, já milenarmente conhecidos. Que isso sirva para seu estudo, para seu esclarecimento e para que você venha a colaborar com pessoas que certamente estão sendo assediadas por essas seitas que se dizem representante de um novo testamento, de uma nova espiritualidade, de um novo evangelho ou de um novo Jesus. Que esse estudo abençoe você, te fortaleça na fé cristã genuína e te livre de toda forma de seita e heresia que não reluta em ofender a dignidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, muito grato. Até a próxima mensagem.